Oi, oi, cheguei para mais um videocast aqui no canal de Michele Castro no YouTube e também no Spotify. E eu falo videocast porque é uma mistura de podcast e vídeo que eu trago aqui no YouTube, mas também está em áudio lá no Spotify para que todo mundo possa escutar e também contribuir com a sua história. Aqui eu tô sempre trazendo histórias reais, sejam elas boas ou nem tão boas assim, mas o objetivo é crescermos juntas, é tirar uma reflexão desse acontecimento, é tirar uma conclusão dela, aprender com essa mensagem e sair ainda mais fortalecidas. Por isso que é importante você contribuir, trazer a sua mensagem, contar aqui alguma situação que aconteceu no seu dia a dia e que você aprendeu com isso, qual é a conclusão que você tira disso, ou até mesmo uma história que foi transformadora na sua vida e que você pode compartilhar para que juntos possamos crescer nessa história. A gente cresce, são nas histórias, sejam elas sua história ou a história do outro, a gente aprende melhor como lidar com essa situação e mais do que isso, colocar o nosso eu interior acima de qualquer emoção. As emoções, gente, cada vez mais eu tenho estudado sobre isso e é muito importante a gente ter domínio das nossas emoções a ponto de sermos superiores a elas e não deixar ela nos dominar, porque a partir do momento que a gente é dominado pelas nossas emoções, a gente perde e muito. A gente perde com a nossa saúde, a nossa sanidade mental, com a nossa saúde a ponto de gerarmos uma doença. E são várias as doenças que a gente bem conhece, pessoas que entraram em depressão a partir de uma decepção, a partir de um episódio que aconteceu na vida e ela não conseguiu lidar com isso e criou uma grande doença na sua vida, e isso gera doenças na família inteira, nas pessoas mais próximas. Eu tenho me dedicado cada vez mais para entender um pouco mais a mente humana e tentar compartilhar com vocês formas de você conseguir ser superior a esses acontecimentos e entender que você é superior às suas emoções. E hoje de manhã eu me deparei com uma mensagem muito impactante e eu quero dividir aqui com vocês, e é por isso que eu fiz questão de iniciar esse vídeo falando sobre a importância do domínio das nossas emoções. Eu abri os stories, eu acompanho a Preta Gil e ela fez uma postagem nos stories de desabafo de uma decepção que ela sofreu com o ex-marido, de traição, e todos nós sabemos que ela está passando por um momento de saúde bem delicado, onde ela está se recuperando, mas ao mesmo tempo ela também passou por essa grande decepção. E foi uma mensagem dolorida, triste, ela realmente não conseguiu ainda entender, aceitar, é uma confusão, e isso me pegou de um jeito que eu resolvi compartilhar aqui com vocês sobre a importância da gente ter esse domínio. Que triste realmente a gente ter que passar por isso quando o amor deveria ser algo super leve. Ele é assim. E é isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês. O amor, ele não tem que ser dor, ele não tem que ser sofrido, ele não tem que ser muito mais doado do que recebido, ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser uma troca, ele tem que ser leve, ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser negociado quando a gente não está mais confortável naquela situação que a gente iniciou a nossa relação. A gente precisa sentar de novo e conversar novamente sobre essa situação, porque eu mudei, você mudou. O amor é isso, ele precisa ser compartilhado, ele não pode ser muito mais doado do que recebido. E quando eu vi essa mensagem, me doeu, apesar de não ter nenhuma experiência de grande decepção amorosa, a não ser aquelas coisas naturais da vida que às vezes a gente gosta tanto de uma pessoa e nem tanto assim ela gosta, mas tudo bem, a vida seguiu caminhos diferentes. O que não dá é pra gente passar do limite da dignidade e do amor próprio, e isso realmente nunca aconteceu comigo. Eu tive o privilégio de ter poucos relacionamentos e bons. Eu não sei o que é sofrer um relacionamento abusivo, tóxico, como a gente tem visto tanto hoje em dia. Graças a Deus eu não tive essa experiência, mas eu consigo me colocar no lugar de uma mulher, eu consigo ter essa sensibilidade de entender
o tamanho dessa dor e o quanto deve ser triste realmente. É por isso que eu me sensibilizo e eu sei que tem muitas pessoas passando por isso. E a única coisa que eu posso dividir aqui com vocês é tentar trabalhar cada vez mais o seu eu superior. Quando eu falo eu superior é porque você tem que ter domínio da sua mente, tem que ter domínio das suas emoções. E conforme eu venho estudando bastante sobre isso, eu consigo entender que as nossas emoções, ela é como se fosse uma criança, ela é ingênua, ela é pequena, ela é mimada, ela é carente. E toda vez que ela se manifesta, a gente dá atenção para essas emoções e aí a gente, junto com ela, a gente chora, a gente também fica se questionando e fazendo mil perguntas, por que aconteceu isso? E a dor da decepção com uma pessoa que a gente ama demais, ela tem a mesma dor quando a gente perde um ente querido, quando alguém morre na nossa família ou alguém que a gente ama muito. É uma dor que a gente não consegue entender, a gente não quer aceitar e a gente tenta perguntar 1000 vezes o porquê que isso aconteceu. Então, quando você tem e consegue entender que você tem que ser, você é superior a essa emoção, porque ela é uma criança, ela não vai amadurecer nunca, ela não vai crescer nunca, e é você que tem que ser superior a essa dor, é você que tem que ser superior a esse sentimento, a essa emoção, e entender que é delicado, é sim doloroso, mas que você consegue superar isso. Essa emoção não pode dominar você. E aí eu trago essa comparação, que foi uma comparação maravilhosa do Dr. Augusto Cury. Ele fala muito sobre a mente. Eu recomendo vocês a escutarem as mensagens dele, porque é incrível, e eu tenho estudado muito em cima das teorias dele. E ele fala sobre a nossa mente humana é como se fosse a nossa casa. Independente se você aluga ou tem uma casa comprada, a casa é sua e ninguém pode invadir ela, porque ela é sua, ninguém pode invadi-la. E a nossa mente é a mesma coisa. Se você deixar na mão do outro para que o outro domine as suas emoções, você está deixando invadir a sua mente, você está deixando as emoções invadir o seu eu superior e você não consegue ter domínio disso. A tragédia, o algo ruim que nos aconteceu na vida, seja uma decepção, seja realmente uma perda, ela faz parte da vida e a gente tem que aprender a lidar com ela para que isso não tome conta da nossa vida a ponto da gente perder o nosso controle, a nossa dignidade e a nossa saúde. E a gente sabe que a maioria das pessoas que são diagnosticadas com câncer, com uma doença muito grave, elas tiveram uma grande decepção, pelo menos nos últimos 2 anos. Então, não se permita viver essa dor tão profunda, porque você é superior a isso. E o conselho que eu dou para quem está entrando num relacionamento, sempre faça esse questionamento de medidas. Até onde eu estou me doando tanto igual ao que eu estou recebendo? Faça essa pergunta. Não se permita viver num relacionamento onde você precisa estar desconfortável para deixar o outro confortável. Toda vez que você disser sim, querendo dizer não, você está ferindo algo dentro de você. Você está deixando todo o controle na mão de outra pessoa, porque ela consegue entender que você não está tão afim, mas você cede, mas você faz. Mas você vai atrás, você simplesmente se entrega e essa pessoa cresce cada vez mais em cima de você, e quando você viu, já perdeu o controle, já deixou totalmente as emoções e você no controle de outra pessoa, e quando acontece uma decepção como essa, você não consegue aceitar, você não consegue entender. E toda vez que você sentir essa emoção muito forte, essa dor muito forte, faça esse questionamento para você. Não questione por que a pessoa fez isso com você, por que foi errado. Questione o contrário. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu permito essa dor invadir o meu coração, a minha mente? Por que eu me permito ficar nesse estado por causa de alguém em que eu sim amei muito, mas eu fui verdadeira, eu fui honesta, eu fui
genuína comigo, com os meus valores. Isso não está em mim. Esse problema não é meu. Eu não posso deixar essa emoção invadir a minha vida. Então sempre tenta fazer questionamentos sobre você. Por que que eu deixo isso me dominar? Eu sou muito maior que isso. Reflita sobre isso, faça esses questionamentos, reconecta sua mente pensando em você, nas coisas que você gosta e, acima de tudo, se tem o maior conselho que eu posso dar aqui, para qualquer problema, dificuldade e dor, não existe nada nessa vida que você possa resgatar essa dignidade com espiritualidade. Busque a sua espiritualidade e faça isso da forma mais simples possível, ainda que você não tenha nenhuma crença na sua vida. Apenas se permita ler a Bíblia, apenas isso. Leia, faça uma leitura, coloque no seu dia a dia 15 minutos, coloque para despertar no seu celular, acorda e faça uma leitura de 15 minutos. Se permita ler, fazer uma leitura verdadeira e genuína e faça essa oração. Tenha certeza que a espiritualidade, Deus, que é o que eu chamo, e eu tenho certeza que você vai encontrar um nome, ainda que seja Deus ou qualquer outro nome, mas você vai crer em alguma coisa. E não existe nada que vá superar o tamanho de uma dor se você não estiver qualquer espiritualidade. Então busque isso, faça isso por você, por tamanho que for a sua dor ou crença nenhuma que você tenha, apenas faça isso. Se realmente você tem uma dor, se você tem algo que não consegue consertar e que você sabe que está dominando completamente a sua vida a ponto de você ter uma doença daqui a um pouco, faça isso por você. Busque essa leitura, apenas leia a Bíblia, se permita fazer isso, escute pessoas em que são espiritualizadas e comece a resgatar isso para sua vida. Eu não teria nenhum melhor conselho para dar aqui a não ser esse. Você acreditar em você e numa força superior, que é isso que faz dar sentido a essa vida, é isso que faz sentido a gente nascer, a gente crescer e daqui a um pouco não estarmos aqui, e não faz nenhum sentido simplesmente a gente passar por aqui, acabar e não tem nenhuma explicação para isso. Tem uma explicação e você pode buscar isso, inclusive em sanar essa dor. Eu compartilho isso com vocês porque realmente tocou no meu coração, apesar de não ter nenhuma experiência, mas por eu estudar bastante a mente humana, eu consigo hoje dividir um pouco dessa reflexão com as pessoas para elas serem cada vez mais superiores às suas emoções, fazerem perguntas por que que isso me domina e por que que eu deixo as minhas emoções, esse controle na mão do outro, ou até mesmo dessa emoção que eu falei para vocês que é apenas uma criança e você é superior a isso e você consegue controlar. Não deixe ninguém invadir a sua casa, a sua mente e fazer qualquer brincadeira com ela, porque isso é muito sério e você tem domínio sim da sua vida. E eu compartilho com essa história e peço que você conte aqui, deixa sua mensagem, se você não quiser deixar nos comentários, mas quiser compartilhar alguma dor, algum sofrimento que você viveu com relação a uma decepção, envia no e-mail que eu deixei aqui para vocês, que é qual mensagem, não é qual mensagem para quem está me escutando, @gmail.com. Envia esse e-mail que eu vou compartilhar aqui sem expor, se você não quiser, obviamente, para que a gente possa dividir e crescermos juntas nessas histórias. No fim, eu nem separei nenhuma mensagem final, que é o que eu sempre leio aqui para vocês, porque eu realmente li esse stories e parei para fazer esse vídeo aqui para vocês. Então eu fico devendo essa mensagem final que eu sempre compartilho, mas eu acho que já tem mensagem o suficiente aqui para fazermos essa reflexão sobre a sua vida, sobre o quanto você tem valor e o quanto você pode sim ser superior às suas emoções e principalmente ao controle que o outro acha que tem sobre você. Um beijo grande, até o nosso próximo vídeo.